Olá, a gente já vai começar. Deixa eu só startar aqui no WhatsApp. A gente já começa a nossa reunião online de hoje, essa live. Bom, já estamos online. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília. Eu acabei atrasando aí uns 5 minutinhos, mas já estamos no ar aí. E hoje a gente vai trabalhar com um assunto sobre criacionismo da Terra Antiga, tá? Perspectivas teológicas, algumas características. Então vai ser bastante, vamos dizer assim, bastante panorâmico. A gente vai ver algumas ideias aí do criacionismo da Terra Antiga, tá? Que a gente vai trabalhar hoje, ver alguns pontos e tudo mais, alguns detalhes sobre essa visão cristã mesmo, e para a gente poder ver aí, tirar algumas informações bastante interessantes, tá? Sobre esse tipo de visão. Bom, só um recadinho, toda terça-feira a gente está tendo as nossas reuniões aqui, online, a partir das 20 horas. A gente está trabalhando com um livro, tá aqui na mão, cadê? Este livro aqui, eita! O Ajuste Fino do Universo, em Busca de Deus na Ciência e na Teologia, tá? Nós estamos trabalhando com esse livro às terças-feiras, tá? E nas quintas-feiras a gente está trabalhando com temas livres, como esse de hoje, que nós vamos trabalhar sobre o criacionismo da Terra Antiga, tá? E a recomendação, eu acabei, foi uma correria e eu acabei esquecendo de mencionar o livro que eu quero deixar como recomendação, mas eu vou colocar lá também, inclusive o da terça-feira que eu não coloquei, mas eu vou colocar aqui tudinho no Instagram, a capa dos dois livros, tá? Que eu recomendei na terça-feira, o livro do Alistair McLeish, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã, tá? E eu vou deixar lá a imagem deles e tudo mais, para vocês poderem ver a sugestão que a gente deixou lá. E a sugestão de hoje, que eu também ainda vou deixar lá direitinho a capa do livro e tudo mais, bom, eu só tenho ela digital, eu não tenho ela aqui em mãos para mostrar para vocês, mas eu vou deixar lá direitinho, é o livro chamado Apologética Contemporânea, tá? Do William Lane Craig, A Veracidade da Fé Cristã. A edição que eu tenho aqui é a segunda edição ampliada e atualizada, ela é da editora Vida Nova, vai estar lá direitinho, lá todos os dados direitinho aí. Vou fazer 2 posts colocando esses 2 livros de indicação, tá? E é um livro muito bom, tá? Apologética Contemporânea, eu li ele, é um livro muito bom, vai trabalhar sobre essas questões da questão da apologética, e ele é muito completo, né? Craig, especialista da apologética que nós temos hoje em dia, que ainda está vivo ainda. Então ele vai trazer, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, é um livro com 5 partes, é um livro que tem umas quase 400 páginas, tá? Cada uma dessas partes ele vai tratar de vários pontos, por exemplo, a questão da fé, como sei que o cristianismo é verdadeiro, então ele vai tratar disso, a questão sobre o homem, o absurdo da vida sem Deus, e a existência de Deus, né? É uma outra parte que ele vai colocar em 2 partes sobre a questão da existência de Deus. Vai puxar um monte de argumentos, os tradicionais, a questão do argumento cosmológico, aquele outro argumento do Kalam, Leibniz e tudo mais. Esses clássicos que nós temos na filosofia cristã. Ele vai trazer tudo isso. É bastante completo. Na quarta parte, a questão sobre a criação. Tá? O problema do conhecimento histórico, a questão dos milagres é excelente. Essa parte é muito boa. Tá? E a quinta parte, que é a autocompreensão de Jesus e sobre a ressurreição de Jesus. Não sei se vocês sabem, mas o Craig ele é especialista, a tese de doutorado dele, se não me engano, que foi na Alemanha, foi justamente sobre a questão da ressurreição de Cristo. Excelente, excelente. O cara vai trabalhar, vamos dizer assim, as evidências históricas sobre a ressurreição de Cristo. É um dos maiores especialistas nessa área de, vamos dizer assim, de Jesus histórico, não aquele Jesus histórico lá da teologia liberal, tá? Mas Jesus histórico no sentido histórico mesmo, tá? Então é um livro excelente, eu vou fazer um postzinho para ele aí e tal, depois vocês podem acompanhar lá. Bom, aí já adentrando no assunto de hoje, na semana passada eu tive diversos problemas com a internet
eu acho que não vou ter mais nenhum problema, se bem que na terça-feira o negócio ficou meio ruim, né? Mas a princípio tá tudo certo com a questão da internet agora, tá? Não teve reunião na semana passada e agora a gente vai ter hoje. Eu deixei o assunto da semana passada para hoje, justamente para a gente poder trabalhar esse assunto que é o criacionismo da Terra Antiga, características e perspectivas teológicas, tá? Os slides são os mesmos que eu tinha deixado preparado na semana passada, inclusive tá no drive que você pode acompanhar, tá? Bom, então vamos tirar alguns pontos. Eu basicamente fiz eu meio que peguei, eu vou fazendo mais ou menos a mesma estrutura que eu fiz o anterior, com a relação do criacionismo da Terra Jovem. Eu separei alguns temas relacionados, tá, para a gente poder aplicar o criacionismo da Terra Antiga e ver alguns pontos que podem ser tirados ali. Tá? Quais são, vamos dizer assim, alguns detalhes que a gente pode observar e responder algumas questões baseado na visão do criacionismo da Terra Antiga. Tá? Eu não vou aqui tecer críticas, mostrar os pontos errados, tudo mais. Não, eu vou fazer a apresentação da visão como um todo, tá? De toda a visão, como é que ela trabalha, como é que ela responde essas questões que eu separei com relação à questão da criação de todas as coisas, da Terra, do Universo, a criação do homem, com relação à questão do dilúvio e tudo mais, tá? Então eu vou focar nisso. É bastante semelhante ao que a gente encontra nesse livro A Origem, tá? 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, tá? Aqui tem um capítulo do Will Gross, que é o que vai, vamos dizer assim, falar sobre essa visão, criação da Terra Antiga, tá? Então eu praticamente estou me baseando nessa estrutura que o Will Gross coloca nesse livro, tá? Bom, então qual que é a ideia do criacionismo da Terra Antiga? Ele é um pouco semelhante ao da Terra Jovem, mas o que vai divergir entre os dois, ou seja, da Terra Jovem com da Terra Antiga, é a questão do período ou do intervalo de tempo. Tá? É basicamente a principal diferença, vamos dizer assim. E lembrando que criacionismo, como a gente já conversou na semana passada, criacionismo é a gente acreditar que Deus criou todas as coisas. Obviamente eu estou falando do criacionismo dentro do contexto cristão. Tá? Eu não estou falando do criacionismo de forma todas as religiões, porque a gente tem isso nas outras religiões, claro. Aqui eu estou focando na questão do criacionismo cristão. Então, criacionismo é Deus criou todas as coisas. Pronto. Mais nada. Limpo desse jeito, tá? Nada a acrescentar. Agora, dentro do criacionismo, de forma geral, não tem nada a ver com ciência, criacionismo não é ciência, não tem essa bagunça toda. As pessoas, hoje em dia, quando a gente fala que é criacionista, já associa com o criacionismo da Terra Jovem, tá? Como a gente está vendo, não existe só criacionismo da Terra Jovem. Tá? Há várias outras linhas ou divisões de criacionismos, podemos chamar assim. Tá? Então, o criacionismo da Terra Jovem é um tipo de criacionismo que vai delimitar ou vai ter alguns parâmetros, um determinado limite e vai tecer algumas representações ou algumas explicações sobre diversas coisas dentro do Deus criou todas as coisas, dentro do criacionismo. Tá? E a principal diferença, vamos dizer assim, para a gente poder relembrar da semana passada, é a questão de período de tempo. No Criacionismo da Terra Jovem, é a leitura do texto bíblico de forma literal, 6 dias de 24 horas, há 6.000 anos atrás e por aí vai. Assim como no Criacionismo da Terra Jovem, no Criacionismo da Terra Antiga, que é o que a gente está vendo, também tem várias outras subdivisões. Tá? Por exemplo, com relação a dia ou aos dias, né, igual vocês que estão vendo aí pelo YouTube, estão vendo esse slide aí, os dias têm várias interpretações e várias linhas de interpretação dentro do criacionismo da Terra Antiga. Então, por exemplo, tem alguns que interpretam como dias como sendo dias de revelação, ou seja, não são dias de 24 horas, são dias de revelação. Tá? Apenas é uma forma que Deus revelou a questão da criação ao longo de milhões ou bilhões de anos. Tá? Outros vão interpretar como sendo... deixa eu ajustar aqui para mim poder enxergar direitinho o outro lado aqui do slide, que senão não consigo. Aí, agora está bem melhor. Né? E outros vão colocar
como sendo dias de 24 horas, tá? Ou seja, o dia a dia de 24 horas, mas com intervalo de tempo muito grande. Tá? Entre o primeiro e o segundo dia, por exemplo, nós temos ali bilhões de anos. Pega ali o texto inicial ali no primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Ou seja, entre o primeiro e o segundo dia nós temos aí milhões ou até bilhões de anos. Tá? Alguns interpretam, dentro do Criações da Terra Antiga, que nesse intervalo, que também chama teoria da lacuna e tudo mais, você tem aí a época dos dinossauros e por aí vai. Tá? A origem da vida e por aí vai. Tá? Então tem essa questão do intervalo, o dia de 24 horas, mas os intervalos são muito longos entre um dia e o outro. Tem outros que vão interpretar como esses dias como sendo uma questão de estrutura literária dentro do texto de Gênesis 1. Tá? Então você tem diversos gêneros literários, como a gente já trabalhou em umas quintas-feiras anteriormente, quando a gente estava falando sobre a questão da hermenêutica e exegese bíblica, né? A parte da literatura bíblica. Né? A gente viu que tem diversos gêneros dentro da Bíblia e também dentro do texto de Gênesis, né? Principalmente do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, tem algumas linhas do Criacionismo da Terra Antiga que vai interpretar que os dias falados lá na semana da criação não são dias de 24 horas e nem intervalos de muito tempo. Na realidade, é uma estrutura literária que tem dentro do texto de Gênesis. Essa é uma outra interpretação possível que o pessoal faz. Tem uma outra linha dentro do Criacionismo da Terra Jovem que vai interpretar, por exemplo, que os dias que tem ali são dias de 24 horas. Que os dias de 24 horas ali, na verdade, não são de 24 horas, mas sim são períodos muito longos dentro daquele dia. Tá escrito 24 horas, entre aspas, mas para dar uma ideia de um longo período. Tá? E aí a gente tem também que os dias... são uma outra interpretação, são eras ou períodos muito longos, pode ser analógicos ou temporalmente relativos, ou seja, não tem um tempo muito específico e por aí vai. Você pode ter inclusive combinações dessas interpretações de dias e tudo. Então não há uma única interpretação dentro do Criações da Terra Antiga com relação à questão de dias lá na semana da criação. Então você pode ter 24 horas, ou pode ter um intervalo de tempo muito grande, por aí vai. Uma combinação qualquer que a gente pode fazer com essas interpretações. Tá? Diferente, por exemplo, do Criacionismo da Terra Jovem, que vai interpretar como o dia como sendo o dia de 24 horas mesmo. Tá? Uma semana de 7 dias mesmo. Aqui no CTA não. CTA, eu vou chamar de CTA que é mais fácil, Criacionismo da Terra Antiga, tem diversas interpretações daquela palavra hebraica que a gente vê lá no texto do Antigo Testamento, que é o Yom, Y-O-M, que é o transliterado, né? Aquilo lá, a tradução é dia, mas dia de quê? Tem várias formas de interpretar essa questão de dia, de período e tudo mais. Inclusive nesse livro que eu mencionei para vocês, A Origem, nesse livro vai ter diversas, vamos dizer assim, diversas explicações sobre essa questão do Yom. Tá? São dias de várias horas e tudo mais. Então o Yugi Ross vai trazer um pouquinho dessa discussão do Yom em várias passagens bíblicas. Tá? O Ronald está perguntando se é eu que vou estar no webinário lá do Teodidatas. Também. É eu e mais uns outros que vão estar lá na questão do webinário de apologética, que vai ser no dia 18 de julho. Tá, no mês que vem. Eu já estou terminando já de preparar aí algumas coisinhas que eu vou falar lá. Tá, então, 18 de julho lá no Teodidatas. Tá, depois eu vou deixar o link do canal do Teodidatas nesses dois posts que eu vou falar sobre a questão dos livros que eu tô sugerindo. Inclusive o livro que eu sugeri, foi bom, Ronald, você ter me lembrado isso. O livro que eu sugeri hoje, o Apologética Contemporânea do Craig, William Lane Craig, é um dos livros, é um dos textos bases lá desse webinário de apologética. Inclusive é o livro que eu estou utilizando para preparar as coisas que eu vou apresentar lá no webinário. Tá? Então eu estou montando uns slides, umas figurinhas e tudo mais, aí eu vou gravar o vídeo direitinho, vou mandar lá para o professor Carlos Xavier, para ele depois subir lá no canal, e no dia 18 de julho
ele soltar junto com outras palestras que vai ter. Vai ser um dia todinho de palestra. Muito bom o conteúdo que tem lá. E os caras lá, a gente já está no grupo, já sei já quem... todos o pessoal que vai apresentar, só pessoal de primeira. Eu não sei o que eu estou fazendo lá, porque os caras têm um nível altíssimo. Não sei o que eu estou fazendo lá no meio, mas eu vou lá dar uma contribuiçãozinha lá num pontinho que eu sei um pouquinho lá de alguma coisa. Eu vou dar uma contribuiçãozinha lá, tá? Lá no Theo de Datas no dia 18 de julho, tá? Não perca. Bom, então, voltando então no CTA, no Criações da Terra Antiga, a gente tem então as bases, vamos dizer assim, quais são os fundamentos do Criações da Terra Antiga. Bom, primeiro com relação à questão da compreensão única com relação à questão do Gênesis. Não há uma compreensão única, como eu mencionei, na questão do período de tempo, dos dias, da semana da criação. Foi uma semana de 24 horas? Não, tem uns que interpretam que foi alguns milhões de anos. Não, tem outros que interpretam que são bilhões de anos. Não, o dia de 24 horas, mas entre um dia e outro você tem milhões de anos ou bilhões de anos. Não, o dia ali é só uma estrutura literária. Então tem diversas formas de interpretar. Então dentro do CTA não há uma única forma. Você tem diversas linhas de interpretação, tá? E tem várias linhas também de interpretação concordistas para cosmologia e, entre aspas, evolução da vida, que é o segundo ponto que eu coloquei no slide. Que é isso? Traduzindo para o português. Nós temos dentro da BC2 um artigo muito bom do Dennis Alexander, que fala sobre os modelos para fazer interação entre ciência e religião. Inclusive no canal aqui do YouTube, foi a primeira série que eu fiz de reuniões virtuais, que é justamente trabalhando com esse artigo. Tá? Tem lá, acho que são 4 ou foram 5, eu não lembro agora em quantos que tem. Então deu uma sériezinha, depois vocês podem procurar aí na playlist do canal. Tem aonde eu vou trabalhar justamente com esse artigo que eu estou citando agora. E um dos modelos de interação é o modelo que a gente chama de fusão ou fusões. Tá? Que é isso? É um tipo de modelo de interação aonde eu vou fundir a ciência na teologia ou a teologia eu vou fundir na ciência, para eu poder fazer aí, vamos dizer assim, a interação entre a ciência e a teologia. Tá? E essa forma de fazer isso, essa forma de fusão ou de fusões, são essas linhas mais concordistas. E onde aparece mais esse concordismo? Dentro do CTA. Como assim concordismo? Eu vou fazer uma certa leitura do texto bíblico de uma forma concordista com a ciência. Ou eu vou ler a teoria do Big Bang, por exemplo, ou a teoria da evolução, de uma forma concordista com o texto bíblico. Ainda não está claro? Vamos abrir um exemplo a mais. Na semana passada, talvez eu até repita, tem um post aí no Instagram, mas qualquer coisa eu coloco de novo, que é a sugestão que eu tinha feito na semana passada, mas não teve a reunião, né? Que é desse livro aqui, O Gênesis e o Big Bang, do Gerhard Schröder. Tá? Esse livro aqui é um livro da década de 90, só tem algumas... É um livro muito bom, tá certinho. O Gerhard Schröder, ele é teólogo e físico. A única coisa que está, entre aspas, errado, não é que está errado, está desatualizado, é alguns dados cosmológicos. Eu já li esse livro todinho, tá? Só dados cosmológicos que estão desatualizados. Porque nesse meio tempo, de 90, acho que esse livro é de 90 e... quantos? 1990 na realidade, né? De 1990 para cá a gente teve várias observações cosmológicas, tá? E aí tem algumas atualizações, questão de período, questão da expansão acelerada do universo, semi-B e tudo mais, mas isso é detalhe científico, não vai alterar o conteúdo ou a ideia que o Schröder está colocando nesse texto. Muito bom a parte de cosmologia que ele vai falar e tudo mais, mas é um livro concordista. Como assim? O Schröder, ele vai trabalhar, por exemplo, no capítulo 2 deste livro, esticando o tempo. Ele vai fazer um ajuste, vamos dizer assim, entre a teoria da relatividade geral de Einstein, ou seja, uma teoria cosmológica, e a leitura do texto de Gênesis. Então ele vai adaptar, vamos dizer assim, o processo de evolução cosmológica, que nós conhecemos bem dentro da cosmologia, com uma leitura bíblica
lá da semana da criação. Ou seja, o período que tem da semana de criação não foi uma semana de criação de 7 dias, uma semana de 7 dias de 24 horas cada dia. Mas cada um desses dias vai ter um período de tempo específico que é de acordo com a dilatação do tempo e com a velocidade e tudo mais que se tem dentro da relatividade nessa dilatação de tempo. Como assim? Vamos traduzir melhor isso para o português. A semana de criação que nós temos no texto bíblico é de 7 dias de 24 horas, que é a leitura que nós fazemos, isso é por um referencial. Para um outro referencial, não passou 7 dias de 24 horas, mas passou, eu vou arredondar as contas aqui, 14 bilhões de anos. Ou seja, 14 bilhões de anos de história cosmológica está condensado em uma semana de 7 dias e 24 horas. Esse tipo de adaptação que a gente faz, ou de referencial que se tem, é o que a gente trabalha dentro da relatividade geral. Não precisa esquentar a cabeça fazendo conta. O Chureira já fez essa conta, eu acompanhei, eu fiz a conta junto com ele aqui, tá certinho. Então tem essa adaptação que ele faz, que é uma leitura do texto de Gênesis, que, vamos dizer assim, no relógio, vamos colocar assim, vamos colocar um relógio para nós aqui no universo e um outro relógio para Deus, entre aspas, vamos colocar assim. Então Deus é um referencial e nós aqui estamos no outro referencial, estamos vendo aí a semana da criação. Tá, Moisés, pronto, Moisés está lá, vamos dizer assim, vendo a semana da criação. Aí, quanto tempo passou para mim, que eu estou observando o universo sendo criado e tudo mais? 14 bilhões de anos, é isso que eu vejo dentro da cosmologia, não tem nenhum problema. Para Deus passou, vamos colocar o referencial em Deus lá, apenas 7 dias de 24 horas. Bom, qual dos dois está errado? Os dois estão certos. Dentro da relatividade geral, você tem aí uma dilatação temporal, um processo de velocidade e tudo mais, que eu não quero entrar nesse detalhe, mas os dois estão muito bem adaptados. Ou seja, um dia de 24 horas aconteceu muita coisa durante um tempo muito acelerado, que passou alguns milhões ou bilhões de anos. Um exemplo clássico que você pode ver isso é assistindo aquele filme Interestelar. Tá? Para quem já assistiu, só vou dar um spoiler de um pedacinho do filme, tá? Não vou dar spoiler do filme inteiro. Os caras vão lá para um planeta que está perto de um buraco negro. Tem uma navezinha, aí o pessoal sai dessa navezinha e vai para o planeta. Eles ficam lá nesse planeta durante 4 horas. Durante 4 horas. Então saiu daqui, o casal foi lá naquele planetinho durante 4 horas e voltou. Quanto tempo passou para esse casal que estava aqui? Eles foram lá e voltaram, 4 horas. Quanto tempo passou para o cara que ficou na nave? 21 anos. Tá, mas qual dos dois está certo ou errado? Não, os dois estão certos. Para esse cara passou, as 4 horas passou em 21 anos. Tá? Essa é só para você ter uma ideia, depois você dá uma olhada lá no filme. É muito legal, o filme é muito bom. Tá? Compensa você assistir lá, são 2 horas e tanto, mas compensa, é um filme muito legal. Então é mais ou menos essa história que aconteceu com a semana da criação, de acordo com o Schroeder. Tá? Você tem uma dilatação aí do tempo e tudo mais, para fazer essa forma de concordismo. Tá? Isso é um concordismo que se tem. E aí o Schroeder vai explicar a questão da teoria da evolução e tudo mais. Então você tem não só essa é uma linha apenas de concordismo dentro do Criações da Terra Antiga, que é baseado nesse livro que o Schroeder trabalha. Tem outros caras que vão fazer várias outras formas concordistas, tudo dentro do Criações da Terra Antiga, tá? Tanto para a teoria da evolução e tudo mais. Então, por exemplo, alguns vão interpretar que lá dentro na Bíblia a gente consegue tirar a ciência, consegue ver a criação da vida, evolução e tudo mais, lendo dentro lá do texto bíblico e ver toda a parte científica e tudo mais. Ou seja, ele está fazendo uma concordância entre a visão científica de hoje e o texto bíblico. Tá? Eu não vou entrar aqui na questão se está certo, se está errado e tudo mais. Só vou apresentar a ideia uma outra oportunidade, ou quem estiver assistindo, acho que o Ronald ainda está assistindo, se tiver dúvida com relação a isso, pode perguntar e a gente vai entrar em ponto específico. Tá? Mas a minha ideia aqui é só apresentar, a minha ideia é apresentar a ideia do Criacionismo da Terra Antiga, tá? Apenas isso, sem fazer nenhuma crítica nesse momento da apresentação. Tá? Então a gente tem isso, a gente tem diversas linhas, não só essa linha concordista entre a ciência e a teologia ou o texto bíblico. Tá?
e a criação instantânea para quase todos os objetos físicos. O que quer dizer isso? Assim como a gente tem lá no Criações da Terra Jovem, a gente tem o que? A gente tem a criação instantânea das coisas. Então, lembrando na última reunião que a gente teve sobre Criações da Terra Jovem, você tem ali, Deus está formando as coisas, e aí lá no texto está dizendo, e apareçam os animais terrestres e tudo mais. O que isso quer dizer? Significa que naquele espaço não tem nenhum animal e pum, já aparece um animal, uma galinha, por exemplo, pronta, adulta, com penas, prontinha. Não tem um processo evolutivo, como diz a teoria da evolução. No Criacionismo da Terra Antiga, também acontece a mesma coisa. Eles não acreditam, ou eles não levam em conta a teoria da evolução, a evolução das espécies. Tá? Então, para eles, não tem nada disso. Simplesmente tem, como o texto bíblico diz, o aparecimento das coisas de forma instantânea. Tem um processo de evolução na questão cosmológica. O Hugh Ross, por exemplo, que é o que escreve o Criações da Terra Antiga, nesse livro A Origem, ele é astrônomo. Então ele vai dar a entender, pelo que eu estava lendo desse texto, dá a entender que a questão de formação de planetas, de galáxias e tudo mais, segue a linha, vamos dizer assim, de evolução cosmológica normal. Mas, para a questão... Opa, acabei desligando a coisa aqui. Mas para a questão da vida em si, né, da origem da vida e da evolução da vida dos animais e tudo mais, não tem. Simplesmente não tem processos evolutivos. Tá? Acabei desligando a tomada sem querer, mas não tem problema. Então não tem isso para a vida aqui na Terra. Tá? Isso é o que eles defendem como criação instantânea para quase todos os objetos. Não são todos os objetos em si. Tá? Bom, então, com relação à questão de cosmologia, seguindo aí nos slides, com relação à questão de cosmologia, processos cosmológicos e astrofísicos por longo tempo. Tá? Então, o pessoal do CTA, Criações da Terra Antiga, acredita que os processos evolutivos cosmológicos e astronômicos seguem o curso que a gente estuda dentro de cosmologia, dentro da física de forma natural. Ou seja, a evolução do universo, o nascimento do universo, nascimento de galáxias, de estrelas, do planeta Terra e tudo mais. Só o problema da vida é que não entra esses processos cosmológicos. Tá? Então, dentro da cosmologia é bastante claro, é bastante natural isso que a gente já estuda na física. Tá? Dentro da biologia, ou seja, dentro da vida aqui na Terra, como eu mencionei, eles têm várias interpretações com relação à questão do dia, ou dos dias, ou da semana da criação, e aí vai variar bastante de um ou de outro autor, ou de alguma linha dessa, seja concordista ou não. Então a gente tem uma criação, igual eu coloquei, instantâneo e em períodos longos. Então você tem ou dia em períodos longos, ou entre um dia e outro dia, períodos longos. Tem várias interpretações. Mas a criação da parte de vida na Terra, das plantas, animais aquáticos, animais terrestres e os animais que voam, como diz o texto bíblico, ele é, vamos dizer assim, literal, instantâneo. Não tem ave no céu, aparecem as aves no céu voando, depois de um determinado período longo, milhões ou bilhões de anos, vamos fazer... a gente faz, igual está no texto, se você pegar no primeiro capítulo, pegar aqui que acho que fica mais fácil da gente poder trabalhar, que é bom a gente tem... Aí eu coloquei uma Bíblia agora perto de mim, uma Bíblia em papel perto de mim, porque minhas Bíblias e tudo mais tá tudo digital. Aí eu achei essa aqui, que eu comprei ela em 2011, tá ainda zeradinha, bonitinha ainda, bastante utilizada, claro, né, mas o papel ainda está bem utilizável ainda, tá? Por exemplo, você pega lá no versículo 11, diz o seguinte, do primeiro capítulo de Gênesis: E disse Deus, produz a terra erva vivente, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Como é que é a interpretação disso aqui? Erva, ou terra com erva vivente e tudo mais, as plantinhas e tudo mais, para o CTA é de forma instantânea. A terra vai produzir de forma instantânea a vida ali no meio. Então aqui, no versículo 12, e a terra produziu erva, e a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a subespécie. Ou seja, de forma literal. Então, apareceu as plantas de forma instantânea e do jeitinho que está no texto.
Aí depois isso foi no terceiro dia. Aí você tem aí lá pelo quinto dia, produzam as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, de forma instantânea. Você não tem peixes, baleia e tudo mais nas águas. Agora tem, apareceu um monte de peixe e tudo mais, de forma instantânea. Não tem aves no céu. Agora a gente tem um monte de aves no céu, adultas e tudo mais viajando. Essa é a visão com relação à questão de vida na Terra, de acordo com o CTA, com o criacionismo da Terra antiga. Por isso que eu coloquei nos slides, para vocês que estão vendo agora depois, tem uns slides que eu estou mostrando. Na minha bio tem um link lá, você pode adentrar lá e procurar lá o link lá, slides, e aí tem um slide de hoje que vocês podem baixar, é livre, tá? Depois vocês podem acompanhar lá direitinho. Estou gravando também pelo YouTube, estou gravando para o YouTube, tá? Então amanhã esse vídeo, essa apresentação toda vai estar lá no canal do YouTube também. Tem na minha bio lá no link lá, vai ter lá o link para o canal do YouTube. Depois você pode assistir lá amanhã de forma completa. Tem uns slides, tudo direitinho, tá? E aí no slide eu coloquei aí, não há processos evolutivos ou LUCA, Last Universal Common Ancestor. Em outras palavras, não há processos evolutivos como nós conhecemos dentro da teoria da evolução, e não há esse último ancestral em comum, como a gente trabalha dentro da teoria da evolução, que você tem um ancestral em comum dos seres humanos com vamos arredondar aqui, com os macacos. Você tem um ancestral em comum que é um primata. Há um outro ancestral em comum que vai ser com os mamíferos e tudo mais. Tá? Ou o primeiro ancestral em comum com a vida inteira. Dentro do CTA não existe esse conceito da biologia lá dentro deles. Tá? Então eles não defendem isso. Tá? Criação do homem e da mulher, bom, isso é bastante simples também. Dentro do CTA, a criação do homem e da mulher é de forma instantânea. Exatamente como está no texto bíblico lá no capítulo 2 de Gênesis. Tá? Deus cria o homem e cria a mulher de forma instantânea. Não tem homem, não tem mulher. Então tem a criação instantânea e de forma especial. O Hugh Ross, no livro, novamente, nesse livro aqui A Origem, tá? Ele vai mencionar esses detalhes, ele vai detalhar bastante isso. Claro que aqui eu estou só passando por cima. Então ele vai trabalhar bastante com essa questão de como é que é a origem do ser humano e tudo mais. Vamos dizer assim, a forma como Deus criou e tudo, como eles acreditam. Tá? Então está aqui muito bem detalhado. E aí eu destaquei um outro ponto, porque o Hugh Ross vai trabalhar muito com isso, que é a questão que o sexto dia pode ter tido mais tempo do que as 24 horas para todos os eventos descritos. O que isso quer dizer? Por que eu destaquei isso? Se você pegar no texto bíblico aqui e for ver o que foi, ou o que foi criado dentro do sexto dia, você pega aí, por exemplo, no quinto dia teve o quê? No quinto dia teve a criação dos animais em águas, dos animais que voam, né, das aves. Aí Deus criou todas as grandes baleias, répteis e tudo mais. E foi, até o versículo 23, o quinto dia. Finalizou o quinto dia. O sexto dia, o que teve? Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. No sexto dia, começa com a criação dos animais terrestres. No sexto dia ainda, você tem a criação do homem. Aí tem lá, Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Tá? É claro que o texto vai para frente e acaba voltando um pouquinho mais por causa da estrutura literária. Não é o caso que eu quero trabalhar aqui hoje. Mas Deus criou o homem e a mulher no sexto dia. Tá? Então o capítulo 2, no versículo 18 em diante, Deus também cria a mulher. Só que antes de Deus criar a mulher, deixa eu passar a forma cronológica que está no texto. Vamos fazer uma leitura literal do texto aqui, de uma forma cronológica do sexto dia apenas. O que tem no sexto dia? Começou o sexto dia. Criação dos animais terrestres. Deus cria todos os animais terrestres. Depois, Deus cria o homem, e Adão. Estou fazendo uma leitura literal aqui do texto. Deus cria Adão no sexto dia. Estamos no sexto dia ainda. Aí Deus cria Adão no sexto dia. Deus chama todos os animais para que Adão desse nome a eles. Tá lá um pouquinho mais para frente.
ainda tem um outro detalhe ainda, bom, daqui a pouco eu menciono ele, que Deus chamou Adão, versículo 19 e 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu e a todo animal do campo, no sexto dia ainda. Então Deus criou todos os animais terrestres, Deus criou Adão, sexto dia, chamou todos os animais, Adão deu nome a todos esses animais, no sexto dia. Antes de criar o homem, numa leitura literal e cronológica aqui do texto, Deus plantou o jardim que nós conhecemos como Jardim do Éden, entre aqueles 4 braços, ou entre aqueles 4 rios, tá? Que é descrito aqui. Então, no sexto dia, relembrando, Deus cria todos os animais, Deus planta um jardim, cria o homem, no caso Adão. Adão vai e chama todos os animais terrestres e os animais que voam, dá nome a eles. Aí Adão vê e fica triste, porque todo animal tem o seu casal, ou seja, todo macho tem a sua fêmea. E cadê a fêmea de Adão? Não tem. Aí ele sente essa necessidade, ele sente falta, vamos dizer assim, né? E está sozinho. Então tem esse tempo que ele se sente sozinho. Aí Deus vê e fala, não é bom ele ficar sozinho não. Eu vou fazer uma adjuntora para ele, tá? Uma varoa que fique ao lado dele. Aí Deus vai lá, coloca Adão para dormir. Sexto dia ainda, não saímos do sexto dia. Aí o Adão vai e dorme, Deus faz uma cirurgia em Adão, tira a costela, forma a mulher, fecha novamente a cirurgia, vamos dizer assim, de Adão, quando retirou a costela. Aí acorda, Adão, acorda aí, ó a mulher que eu fiz para você. E Eva está lá. E aí a gente tem todo aquele texto do ser ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Sexto dia ainda, o sexto dia não acabou ainda, tá? Então a gente tem todos esses eventos, e o Hugh Ross vai falar, olha, não é possível um dia de 24 horas ter tanta coisa desse jeito. Então, muito provavelmente, no mínimo, o sexto dia vai ter que ter mais do que 24 horas. É a defesa que o Hugh Ross faz. O Ken Ham, por outro lado, não. O Ken Ham, ele acha que foi tudo de 24 horas, tudo isso foi acontecer no mesmo dia. Tá? Então tem essa diferença entre o crescimento da Terra Jovem e o crescimento da Terra Antiga com relação à criação do homem e da mulher relacionada ao sexto dia. Tá? Com relação à questão da queda ou do pecado, né, é exatamente como está no capítulo 3 de Gênesis, a narrativa da queda. O CTA vai acreditar justamente nisso, que da forma como está descrito ali no capítulo 3 de Gênesis, foi a forma que aconteceu a queda ou a entrada do pecado. É muito semelhante, praticamente igual, à narrativa ou o que o CTJ, o Crescimento da Terra Jovem, acredita com relação à entrada do pecado ou à queda, exatamente como está no capítulo 3 de Gênesis. Com relação à questão do dilúvio, é um outro ponto, vai ser o último ponto que eu vou puxar. Como é que aconteceu o dilúvio, aquela narrativa que nós temos entre o capítulo 6 e o capítulo 10, quase no 11 de Gênesis. A gente tem uma catástrofe ali, descrição que tem ali, e na interpretação do CTJ, eles vão interpretar como uma catástrofe global à humanidade. Esse é o destaque que eu estou fazendo aí nos slides, a humanidade. O que isso quer dizer? Significa o seguinte, aonde tinha ser humano, dentro daquela narrativa que tem ali, as águas do dilúvio pegou esses caras. Não foi global no sentido do planeta inteiro e em regiões onde não tinha um ser humano, de acordo com a interpretação do CTJ. Mas sim foi aonde tinha ser humano, teve água do dilúvio. Tá? Então, as águas do dilúvio pegou e matou todo o ser humano, toda a alma vivente em cima da terra, aonde se tinha. Aonde não tinha, bom, não teve água do dilúvio. Seria mais ou menos, a grosso modo seria isso. Tá? Um outro ponto foi a questão que o dilúvio foi histórico, mas local. Local nesse sentido de aonde tinha pessoas e tinha animais. Tá? Não foi global no sentido, vamos dizer assim, global da palavra. Ou seja, aqui não tem animal, não tem planta. Não, o dilúvio não chegou ali, só chegou aonde tinha animal e planta. Tá? Fósseis. A questão dos fósseis, o Hugh Ross vai trabalhar bastante com isso. Os fósseis, eles não apareceram, como defende o Crescimento da Terra Jovem, no dilúvio. Não, os fósseis já são períodos de longos períodos de anos e não necessariamente do dilúvio. O dilúvio pode ter produzido alguns fósseis,
Mas os fósseis que nós conhecemos aí já tem o seu período datado aí, já de milhões ou até bilhões de anos, igual a gente... Ah, não vai cair não. Acho que deu uma pequena pausa aqui. Ah, voltou. Voltou? Acho que voltou. Bom, ainda bem que voltou, não precisou de eu encerrar. Então, voltando então, a questão dos fósseis é esses períodos que nós temos longo de tempo que foram produzidos fósseis, tá? Não necessariamente só do dilúvio. Tá? Eu já estou praticamente já concluindo, tá? Então, os fósseis é o que a gente já conhece aí dentro da geologia e da geofísica, tá? De forma bastante natural, não só do dilúvio. No CTJ, no Criações da Terra Jovem, não, os fósseis vieram todos do período do dilúvio, tá? Bom, então era isso. Resumindo, então, o CTJ ele é bastante semelhante com CTA, hoje eu estou falando de CTA. O Criações da Terra Antiga ele é bastante semelhante com o Criações da Terra Jovem, mas o que vai diferir aí vai ser basicamente o período de tempo. Tá? O período de tempo vai ser mais adaptativo à questão científica. Tá? E dentro do CTA, do Criações da Terra Antiga, a gente tem bastante, vamos dizer assim, muitas convergências com linhas concordistas, vamos dizer assim, dentro da ciência. Então você vai ver muito concordismo entre a ciência e a teologia. Tá? Então essa é a visão do CTA, de forma bastante geral. Tá? Eles não acreditam em nada com relação à questão da teoria da evolução da vida. Tá? Porque da evolução cosmológica e tudo mais é o que a gente estuda mesmo dentro de cosmologia. Tá? Então, em linhas gerais, é uma visão bastante, vamos dizer assim, simples de entender, depois que você já pegou a ideia do Criações da Terra Jovem. Tá? Então é só algumas adaptações. Claro, tem muito mais outras coisas, eu estou só trabalhando muito por cima aqui, mas você pode ver muito mais outros detalhes dentro desse livro do A Origem. Inclusive eu deixei a bibliografia dele, a quem está assistindo no YouTube, tem nos slides, tá? A bibliografia completa aí, o nome do livro e tudo mais, onde é que você encontra, que é lá na editora Thomas Nelson Brasil. Tá? Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje, bastante curta hoje a nossa reunião. Se você que estiver assistindo aí tiver alguma dúvida ainda, ou alguma questão, algum comentário, pode fazer, nós temos tempo ainda para poder trabalhar ainda algum detalhe. Tá? Então, a visão é bastante simples, né? Então ela vai trabalhar com períodos de tempo muito longo e sempre uma adaptação ou um concordismo, ou tentando concordar ao máximo com a visão científica de diversos pontos que podem ser feitos. Tá? E aí, só lembrando que o Ronald acabou me lembrando aí, de 18 de julho, tá? 18 de julho, no mês que vem, vai ter o webinário sobre apologética lá no canal Teodidatas, tá? Lá do Carlos Xavier. Ele tem um outro canal também que se chama Direito Sem Juridiquês. Tá? Então você pode procurar no YouTube aí, o canal dele aí. Dentro do Teodidatas você tem um conteúdo de teologia excelente. Eu achei, vamos dizer assim, meio que por acaso o canal dele, do Carlos Xavier, que é o que apresenta lá, meio que por acaso quando eu estava procurando sobre manuscriptologia do Novo Testamento. Tá? E ele estava falando muita coisa interessante, achei muito bom, estava preparando aula de escola dominical, pesquisando no YouTube, encontrei o canal dele, um material riquíssimo sobre manuscriptologia do Novo Testamento. E ele tem, não só isso, mas ele desmancha em muitas outras áreas da teologia, fala sobre soteriologia, períodos históricos, apologética de forma geral, e aí agora ele vai fazer um webinário só sobre apologética. Ele fez um webinário muito bom também sobre a soteriologia, com a aplicação da soteriologia, com diversas outras interpretações que tem. Então, por exemplo, você tem calvinismo, arminianismo, molinismo e outras linhas cristãs, que vai dar um olhar um pouco diferente sobre a questão da
da salvação, sobre a doutrina da salvação. E ele vai e repassa em cada uma delas. São vídeos curtos, eu acho muito bom isso, que são vídeos curtinhos, eu queria aprender a fazer isso. Vídeos curtíssimos ali, coisa de, eu acho que o vídeo mais longo, ele tem um ou outro vídeo longo que ele vai trabalhar, mas na média os vídeos dele não chega a 20 minutos. Cara, em 15, 20 minutos, 12 minutos, o cara coloca muito conteúdo. Muito conteúdo. Eu acho isso muito bom. Né? E ele coloca bastante conteúdo ali em 15 minutos. Falei, caramba, eu queria aprender a fazer isso. Né? Eu gasto 40 minutos aqui, eu acho que não ficou muito claro. Mas ainda vou aprender muito com ele. Tá? E aí ele vai fazer esse webinário sobre apologética no dia 18 de julho, mês que vem, no dia 18, tá? E eu fui um dos agraciados aí de apresentar um pontinho lá, um detalhezinho a mais lá que eu vou trabalhar lá no meio dos gigantes, tá? Ele tem, eu não vou falar o nome dos outros que eu vou deixar para ele apresentar, tá? Mas já sei quem são os outros que vão dar o webinar, que vão dar as palestras nesse dia. Só gente da alta, né? Eu não sei o que eu estou fazendo no meio de grandões desse jeito. Ele mesmo já tem vídeo gravado, que ele já colocou inclusive no canal. Tem um vídeo que ele faz como se fosse uma introdução, ele já está disponível no canal dele, tá? Então, assim, só gente da alta. Eu falo, caramba, eu vou estar aqui e vou apresentar o quê? Um conteúdo tão simples aqui no meio de tanta gente grande, porque vai ser um conteúdo de primeiríssimo. Tá? É um conteúdo de primeiríssimo. Eu aproveito muito o conteúdo dele. Eu aproveito tanto o conteúdo dele que eu não consegui aproveitar todo o canal dele, porque tem bastante coisa. E ainda não consegui ir no canal, no outro canal dele, que é o Direito Sem Juridiquês. Ele tem esse outro canal que é específico para a área do direito e tudo mais. Só que ele faz numa didática que até eu, que não sou da área de direito, entendo. É a área dele, é a área que ele trabalha, que é a área do direito. Ele é, se não me engano, eu acho que ele é promotor lá no Paraná. Tem uma área lá que ele trabalha lá no Paraná. Excelente. Tá, excelente. Então o cara consegue falar de direito para um cara da física e consegue entender. O mais legal é isso, que dá para entender. Tá, eu ainda não consegui ir nesse outro canal, ainda pretendo até para me aprender um pouquinho mais sobre a área de humanas, a área do direito, a filosofia do direito e tudo mais, que eu preciso. Eu tenho que saber, né? Ossos do ofício, vamos dizer assim, dentro da BC2, a gente saber um pouquinho de todas as áreas, não só da sua área, que é a sua especialidade. No meu caso, uma especialidade em física e cosmologia, mas eu também tenho que ter noções na história, boas noções na história, de direito e tudo mais, porque a hora que alguém me perguntar alguma coisa, eu tenho que saber pelo menos indicar o caminho, né? Como líder da BC2 aqui em Brasília, eu tenho que pelo menos saber, olha, eu não sei isso, mas vai ali que você vai encontrar a resposta, vai em tal livro, procura tal canal, procura tal pessoa. Tem que, no mínimo, saber isso para poder transmitir. E é claro, o conteúdo também é bom, né? Então a gente acaba aproveitando também a questão do conteúdo. Bom, se não há nenhuma questão, nenhuma dúvida nem nada, era isso que eu tinha preparado para hoje, tá? Então você pode deixar, para quem estiver assistindo no YouTube, pode deixar comentários aí na seção de comentários, perguntas e tudo mais. Pode mandar pergunta, não tem problema. Pode me procurar no YouTube ou no Instagram. No slide aí que vocês estão vendo aí no YouTube, tem aí tem meu e-mail, tem o Instagram, tá? Tem o primeiro link, que é o linktree/alexandre.fernandes.df, que inclusive está na bio do Instagram. Nesse link aí vai ter uma seção de links, onde tem o canal do YouTube, tem uns artigos que eu escrevo. Na verdade eu sempre coloco o último artigo da coluna que eu escrevo lá para o Hora de Berear, é um projeto do pastor Samuel. Inclusive não saiu o artigo essa semana, vai sair, era para ter saído hoje, né? Eu é que não coloquei hoje, mas vai sair até amanhã ou no sábado, vai sair um artigo sobre criacionismo da Terra jovem, tá? Então eu fiz já o criacionismo da Terra antiga, tem um artigo que eu coloquei lá, que pode ser complementar a essas coisas que eu mencionei. Eu escrevi um texto lá, tá lá, bem curtinho e tal, você pode inclusive dar uma complementada a mais lá. Tem uns slides, tem uma seção de slides, onde eu sempre deixo os slides do mês passado e deste mês, das apresentações que a gente faz aqui terça e quinta-feira, então tem lá. Se você não encontrar nenhum que seja mais antigo, você queira, me manda um e-mail, tem meu e-mail aí, você pode mandar, e eu te mando, não tem nenhum problema, tá? E bom, acho que é tudo isso, tá?
Muito obrigado para vocês que assistiram online, para você que está assistindo isso depois no YouTube, e até terça que vem.